do cafezinho com leite de sempre, para a gente começar os nossos trabalhos. Meus amores, hoje a gente vai dar continuidade ao assunto de história e educação, tá? É, óbvio, um assunto bem extenso, porque a gente está falando de toda a história do Brasil e como essa história do Brasil ela dialoga também com o processo educacional. Então, a gente tem que ter muita parcimônia, tá? Muita calma para trabalhar esses temas que são temas longevos, tá? Outros temas eles são mais diminutos. Outros temas a gente consegue até explanar com clareza. Bom dia, Cícero. Até explanar com clareza em um encontro de 2 horas, tal. Mas alguns a gente tem que, de fato, quebrar ele em 2 encontros para a gente ter um pouco mais de possibilidade do diálogo com relação a esses temas. Como eu sempre falo, e eu repito mais uma vez, tá? Enquanto os conteúdos tradicionais, enquanto os concursos tradicionais, a gente precisa dar a vocês um processo mais mastigado, ou seja, a gente precisa dar, de fato, o sumo do conteúdo, só aqui aumentar para ficar ainda mais amplo para vocês. Pronto. E vamos lá para os nossos trabalhos, tá? A gente viu na aula passada, mergulhando justamente nessa observação, mergulhando justamente dentro dessa possibilidade, tá, da educação, a gente viu aqui algumas pontualidades bem interessantes, falando aqui, por exemplo, sobre a educação antes da chegada colonial, antes dos portugueses, e é interessante que nós façamos essa anamnese, tá, dessa chegada, para entender que a educação ela é uma educação mesmo anterior aos portugueses. Nossos povos tradicionais eles já têm esse processo, tá? Tergiversando sobre essa situação da educação e trazendo à tona, tá, uma discussão que essa educação ela não começa necessariamente com a vinda dos portugueses. E aí, um ponto bem legal. Por quê? Porque dificilmente você vai ter um concurso tradicional trabalhando com relação a essa ideia, a essa memória do pensamento educacional antes dos portugueses. É como se a educação fosse fundada no Brasil pelos portugueses. E não, tá? O que a gente fala é com relação ao outro lado da coisa, ou seja, tem que falar é com relação a uma educação formal. A educação formal, sim, chega com os portugueses, mas o processo educacional como um todo, ele está presente no Brasil desde sempre. Por quê? Porque a gente tem aqui as três finalidades educacionais, formal, não formal e informal, e dentro da perspectiva dos povos tradicionais, a gente tem aqui a educação informal, que ela é presente, que ela é latente, né, com relação aos indígenas e com relação aos povos africanos. Tá? E dentro dessa viagem, a gente viu também que a primeira parte da educação formal com os portugueses, juntamente com o advento dos jesuítas, vieram ao Brasil, perduraram-se no Brasil até o século XVIII, foram tirados do Brasil pela Reforma Pombalina. A partir daí, você tem uma segunda fase do período tradicional, que a gente vai chamar de tradicional leigo, ou seja, formalmente a educação não estava mais linkada à igreja, como foram os jesuítas, mas estava agora linkados ao processo administrativo, ou seja, a coroa portuguesa, através das chamadas aulas régias ou aulas reais, tá? E que isso se complementa com a vida da família real, uma mudança conjectural e política brasileira, que também dialoga com uma mudança da educação, porque o foco agora seria o ensino superior, então o advento de várias instituições, elas fazem parte dessa transformação. Juntado a isso, a gente tem aqui outras formas. A Sara está dizendo que está sem som. Está sem som, gente? Ficou sem som? Ah, tá ótimo, beleza, tá? Beleza. Então, Sarinha, então, tu sai e volta, tá? Entra e sai da sala, tu sai e entra na sala, tá? Às vezes a própria internet dessas baixazinhas, tá? Por favor. Então, vamos lá. Continuar aqui os nossos alfarrábios, certo? Agora aqui que não tá lendo. Então, a gente vem com a família real, depois vem agora com o Brasil, agora monárquico, né? Ele viu o estabelecimento da Constituição de 1824,
que é uma Constituição que garante a educação para cidadãos brasileiros e cidadãos brasileiros, eles são muito poucos, tá? E isso aí está revertido também a descentralização da educação, que fica na mão, na verdade, das províncias, e aí tem a questão financeira que fala muito forte. A gente tem o segundo reinado, com o Dom Pedro II, que vai dar um olhar muito próximo com relação à educação, vai, de fato, constituir algumas mudanças com relação à educação, mantendo a descentralização e mantendo principalmente a educação nos centros administrativos, tá? Nas grandes cidades brasileiras. E isso aí é a característica de uma educação que vira uma educação basicamente para as elites. As poucas formas de educação que a gente tinha com relação à parte menor, ela fica restrita dentro da a Maria Elane, professor, tirar uma dúvida sobre a Constituição em 67, tá? Ela segura essa dúvida aí. Vou finalizar aqui a nossa memória da aula anterior para a gente chegar ao Brasil republicano e aí a gente começa, tá? Vamos lá. Então, quando a gente fala, então, desse processo, o pouco que se tinha com relação à educação para a população pobre era uma educação pseudo-profissional, tá? Ou seja, profissionalizante para as pessoas em situação precária, situação principalmente de abandono, que era dada através das escolas de artes e ofícios em algumas cidades do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais. Aqui no Ceará, por exemplo, a gente não teve essa situação. Apesar que o Ceará é ponto fora da curva, a gente tem que entender que o Ceará, apesar de ser uma província pobre, que era uma província pobre, ainda é uma província pobre, mas o Ceará, por exemplo, fundou tanto a escola normal quanto os liceus. Então, era um ponto divergente para aquele momento, já que não era comum ou que não era possível se manter. E aí, historicamente, os registros que nós temos da educação no estado do Ceará passando chapéu, tá? Como assim passando chapéu? É pedindo doação, é pedindo melhoras, porque as estruturas eram precárias e os salários dos professores eram atrasados. Ou seja, você vê que de 1800 a 2025 a coisa mudou muito pouco, né? Porque a gente ainda tem muito disso. Salário muito atrasado, a gente não escuta mais salário atrasado com relação ao Fundeb, né, que garante hoje o pagamento, mas as estruturas ainda são precárias e é muito difícil você ter, de fato, estruturas a contento. Na educação temos, tá, mas podem ser melhor, principalmente a questão aí da refrigeração, né? A gente mora num estado quente e, obviamente, o advento do ar-condicionado, o advento aí de uma aclimatação melhora não só a prática do professor, quanto também a aprendizado dos alunos, tá? Enfim, chegamos aqui, tá? Nessa virada do século XIX para o século XX, e aí algumas alterações elas vão ser constituídas no Brasil. A primeira delas é o fim da escravatura, o fim da escravidão. Ela é um ponto inicial dessa virada de chave no Brasil. E aí, por N questões, tá? Ele abole a escravatura, mas, ao mesmo tempo, abolir a escravatura não significa introduzir esses sujeitos escravizados na vida social brasileira. Pelo contrário, tá? Eles agora são libertos para a própria sorte, anteriormente tutelados e, lógico, violentados e, lógico, tá? Toda forma de pressão caía em cima deles, mas agora, além disso, agora o abandono por parte dos senhores, que anteriormente tutelavam, abandono por parte também da própria sociedade, por parte, então, das instituições políticas que não vão criar mecanismo de absorção desses sujeitos escravizados, analfabetos, a maioria deles, e sem nenhum tipo ou muitos deles, ou a maioria deles, sem nenhum tipo de fato, de trabalho ou de formação para o trabalho, senão a lavoura do café, as lavouras agrícolas e pecuárias também no Brasil. Esse cenário, então, se segue a derrocada da monarquia, e aí uma briga que é muito mais política, financeira, onde as elites entraram justamente em conflito com o processo de pensar da monarquia, gerando aí uma ruptura, iniciando no Brasil, então, um período chamado período republicano, tá? Esse período republicano, que ele vai ser, a partir de 1889,
1889. A nossa primeira Constituição ela sai em 1891, e a partir daí o Brasil passa por poucas e boas. A gente vai ver aqui todo esse processo, é justamente o recorte que nós vamos trabalhar nessa aula de hoje, que é exatamente a segunda parte da história da educação no Brasil, que é aquilo que se segue do Brasil republicano até os dias atuais, ok? Elane, tirando tua dúvida agora, tá? Constituição de 67, que está falando se ela é promulgada ou outorgada, tá? Quando a gente fala de outorgada, ela é imposta, tá? Ela não vai ser outorgada, ela vai ser promulgada, por quê? Porque o Brasil ele vive um período de ditadura civil-militar. Então, o que acontece? As instituições, formalmente, elas não foram fechadas. Então, o Brasil ele não tinha o fechamento do legislativo. O legislativo ele estava funcionando sim, tá? Porém, estava funcionando de forma amordaçada e de forma mecânica, ou seja, sem direito sem direito a colocar-se contrário, ou seja, sem direito a ver em, sei lá, incentivos contrários ou pensamentos contrários ao regime da ditadura militar. Então, ela foi oficialmente promulgada, mas na prática, a gente pode dizer que ela foi promulgada, porém, sem realmente os adventos possíveis da nossa, como é que posso dizer, de um processo democrático de fato, onde há uma discussão, onde há um diálogo, onde há um posicionamento em favor e contra, isso não existiu, tá? Primeira Constituição do Brasil republicano, ela é de 1891, salvo engano aqui, posso estar equivocado em 90, 91, mas eu acredito ser 91, tá? Então, vamos aqui à frente, tá? Vamos aqui começar, então, a história da educação na aula 2, tá? Exatamente com vistas a isso. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter essa primeira parte da República, de 89 a 1930. Essa primeira república, que é uma república, ela vai ser fatiada em alguns momentos, tá? Em primeiro momento, a chamada República da Espada, porque ela é uma parte da história ligada aos militares. Então, o Brasil ele faz esse golpe, mais um golpe, né? O Brasil ele é campeão mundial de golpe, tá? Por isso que ele devia ser ouro em todas as modalidades de luta nas Olimpíadas, karatê, judô, taekwondo, de golpe a gente entende. De golpe a gente é perito em golpe, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Então, aqui nesse primeiro momento, a retirada do poder da monarquia para a entrada da república, ela foi um golpe, ela foi encabeçado, ou se não encabeçada, mas pelo menos ela foi como é que eu posso utilizar um nome aqui bem interessante? Ela foi aliviada pelos militares, porque se fosse, na verdade, tá? Ao invés de uma revolta, aliás, ao invés de uma revolução, tá? A gente tivesse ali tá? Uma revolta popular, a coisa seria um pouco mais sangrenta. E não foi. A gente teve aqui uma saída cordial, entre aspas, da monarquia brasileira, que inclusive foi exilada e até hoje, se vocês não sabem, tá? A monarquia brasileira ela ganha, a família real de Orleans e Bragança, ela ganha um quantitativo, tá? Como se fosse uma mesada do governo brasileiro, tá? Por serviços prestados à pátria, à família real brasileira. Então, assim, é um acordo de cavalheiros. A gente teve um acordo de cavalheiros onde a monarquia saiu do Brasil, perdeu a coroa, mas não perdeu a majestade. Então, eles continuam ali em uma vida, de certa forma, até confortável para quem é Orleans Bragança. E aqui tomam o poder os militares. Os militares que, de uma maneira geral, estavam vindo fortalecidos numa guerra do Paraguai, uma guerra sossô, uma guerra meio termo. Na verdade, a gente acabou por sair muito mais endividado dessa guerra e ganhar muito pouco com relação à territorialidade, com relação a, de fato, ganhos políticos e ganhos administrativos financeiros, mas, enfim, tá? Esse primeiro momento, que é a República da Espada. E depois, aí sim, a gente passa para um segundo momento, que é aquilo que a gente vai chamar de política café com leite, tá? Café com leite. Essa política café com leite, que é o revezamento das elites, agora sim as elites factuais brasileiras, uma elite paulista e uma elite mineira,
que vão se revezar à frente do Brasil, logicamente gerindo os interesses comuns a eles e não ao Brasil, tá? O que é muito comum, que é muito antidemocrático, antirrepublicano, quando eu governo em causa própria e não em causa geral, tá? Então, aqui a gente vai um pouco mais, tá? A política dos governadores, ela está, Elânia, ligado diretamente a esse balizamento. São Paulo e Minas Gerais, haja visto. E quando eu falo da política dos governadores, é porque nas províncias só eram ratificados os nomes eleitorais daqueles que eram apoiantes da política mineira e da política paulista. Por isso que eu tinha, de certa forma, ali um alinhamento, ou pelo menos uma ideia de alinhamento com a política do café com leite. E que, em geral, nós estamos falando aqui de todos aqueles presentes dentro da política, era a elite. Você tinha muito pouco ali de pessoas fora desse eixo de elite, principalmente a elite econômica brasileira, que era a elite agrária e agropecuária. Tá? Vamos para cá. Então, essa primeira república foi marcada por um momento de transição, onde as ideias republicanas se consolidavam no Brasil, a educação passou a se desvincular das tradições imperiais e incorporou ideias de progresso, mas sem quebrar o elitismo, que é aquilo que a gente estava falando aqui dentro do nosso início da aula. Tá? Uma elite que era a principal nome, que era o principal comandante dessa época. Tá? Vamos lá. Esse primeiro momento, como eu falei para vocês, é um momento linkado muito na especificidade militar. E dentro do militarismo, a gente tinha uma ala muito próxima das ideias positivistas. Tá? Essas ideias positivistas, inclusive, elas estão estampadas, tá? Ou ela está estampada na bandeira nacional com ordem e progresso, uma frase do Benjamin Constant, na verdade, uma frase traduzida do Benjamin Constant, do Auguste Comte, onde você vai dar a ideia do que nós estamos trabalhando, a ideia da ordem e do progresso. Quando você vê, por exemplo, tá? Matemática, eu acho que tem gente aqui da matemática, você vê um plano cartesiano, o que você vai ter? Você vai ter aqui uma ideia, tá? Cícero, muito bem, tá? Vocês me tiram a dúvida aqui. Aqui o X é na horizontal ou na vertical? Horizontal. Nunca me lembro. Vou me emitir, quer nem morrer preto. E aí? Horizontal. X é na horizontal e o Y na vertical. Deixa eu botar aqui o bicho patrão aqui, que eu esqueci de ligar minha caixinha de som. Pronto, agora sim, tá? X na horizontal. Não ouvi. Falhou. X na horizontal e Y na vertical. Obrigado. Então, muito bem. Então, assim, tá? Quando você pega, por exemplo, o eixo das coordenadas, né, x e y, o que você vai ter? Quanto maior sobe aqui, tá? Você vai ter um crescimento também, tá? Então, isso aqui é a ordem progresso. Quanto maior for a ordem, maior será também o progresso. Eu vou garantir um crescimento geral da nação. Veja como isso aqui é positivista. E é uma ideia cartesiana, onde, de fato, se eu tiver a manutenção da ordem, eu vou ter também a manutenção de um progresso crescente. Entretanto, apesar disso ter uma relação muito clássica, tá? Em alguns pensamentos anteriores, por exemplo, a sociologia, que é uma ciência muito interessante e uma ciência auxiliar à educação, a sociologia ela nasce enquanto ciência com o nome de física social. Por quê? Porque ela utilizava os padrões métricos de análise das relações físicas, das relações natureza, em detrimento à sociedade. E isso aqui não casa, porque a sociedade ele é um elemento, ele é um órgão totalmente diferente. As relações sociais elas têm métricas, padrões diferentes das relações físicas. Pode até ter um ajustamento aqui, outro lá, mas de uma maneira geral eles são diferentes. Então, no positivismo, a ideia de ordem e progresso era uma ideia linear.
sendo que os padrões sociais, eles são, pode dizer assim, né, movimentos uniformemente variados, tá? Utilizando aqui os termos da física. Então, ele é muito mais variável, volátil, complexo do que uma análise de gráficos simples. Então, o movimento positivista ele vai estar linkado muito às questões primeiras da laicidade, ou seja, da separação do Estado das regras religiosas, e isso porque o positivismo também está muito linkado a outra vertente também de pensamento, que é a maçonaria. A maçonaria, né, que é uma, vamos dizer assim, uma seita, e quando a gente fala de seita, entendo, tá? Seita vem de secta, ou seja, vem de uma parte, tá? Então, é de uma parte de membros da igreja cristã, e que fundam uma visão ecumênica, uma visão de cristandade, ou até mesmo, por que não dizer, de religião, centrada num racionalismo, tá? Então, a maçonaria está muito linkada ao processo iluminista, ao processo aqui de racionalização do processo social. Então, tudo isso está dentro aqui do enquadramento. Por isso, essa separação da igreja e o Estado faz com que a gente tenha agora as regras muito mais linkadas à racionalidade do que regras que eram impostas de forma de dogmas. Então, laicidade, ela era ponto fulcral no pensamento positivista, somado à obrigatoriedade, ou seja, a ideia de que a educação ela seria obrigatória, até porque, se eu, mais uma vez, tá? Se eu aumento o grau de educação de um povo, eu dou a esse povo uma maior possibilidade de progressão, pois esse povo agora é educado, ele é, entre aspas, mais ordeiro. Olha a relação entre educação e ordem. O comportamentalismo, lembrando aí da própria questão das teorias da aprendizagem comportamentais, elas pregam que a educação é mudança de comportamento. E mudança de comportamento para que comportamento? Para o comportamento dos padrões sociais aceitáveis. É por isso que a gente manda muito nossos alunos, filhos, pupilos, tá? A maioria dos meninos, come direito, não come com a mão não, usa o garfo, usa o talher, tá? Por quê? Porque a gente quer exprimir neles comportamentos socialmente aceitáveis. E o uso, por exemplo, da alimentação com as mãos, ele é, entre aspas, socialmente inaceitável. É por isso que a gente não come, por exemplo, galinha cozida fora de casa, peixe fora de casa. Por quê? Porque dentro de casa a gente costuma comer a comida com a mão. Galinha, por exemplo, coxa de frango, tem nenhum perigo você pegar um guardanapo e comer com guardanapo a coxa do frango na sua casa, tá? Você tora ela no dente mesmo, tá mais fora de casa, eu preciso manter comportamentos aceitáveis. Peixe, por exemplo, jamais que você vai chupar o olho do peixe fora de casa. Tem nem perigo, tá? Você vai chupar o olho do peixe em casa, tá? Fora de casa, você nem come peixe para não passar essas decepções. Então, você tem padrões comportamentais que estão muito inseridos ainda, enquanto essa concepção de que comportamento é dar ao sujeito ações e estratégias linkadas aqui ao que é socialmente aceito, beleza? Por isso, essa é a obrigatoriedade. Gratuidade. Se eu vou obrigar, eu tenho que também ofertar. Pela premissa da administração pública, eu só posso fielmente, tá, cobrar aquilo que eu oferto. Premissa da educação pública e premissa da administração pública. Por exemplo, é muito comum que algumas escolas, e aí eu vou fazer aqui um preâmbulo com relação às escolas estaduais, elas tenham no seu regimento a cobrança de fardamento, sendo que isso é ilegal, haja visto que o Estado ele não fornece o fardamento ao aluno por completo. Então, se ele não fornece, ele não pode o quê? Cobrar. Ah, Bruno, mas aí está no regimento da escola, é um acordo coletivo. Lembrando que lei maior declina lei menor. Então, eu não posso ser impedido
de educar-me em qualquer instância, por ser educação direito por subjetivo, porque eu não estou imbuído aqui do fardamento completo. Então, veja como desde essa época, Primeira República, a gente tem pensamentos como esse de gratuidade, tá? Se eu vou obrigar, automaticamente eu preciso também trabalhar a gratuidade. E o cientificismo, porque de fato é o que emana do positivismo, é a ciência. Então, uma valorização das ciências e do ensino técnico-científico como a ideia que deveria ser trabalhada dentro da educação para os cidadãos em progresso com relação aos diferentes níveis do ensino ou do processo educacional. Então, a gente tem um processo aqui inicial baseado nessa circunstancialidade.